Live das cavernas, e agora a gente vai falar do barroco nos trópicos, do barroco especialmente no Brasil, beleza? A gente tá, opa, agora sim. A gente tá aqui, ó, com a imagem inicial de uma igreja em Salvador, né? Salvador era um ponto assim muito importante para os portugueses, era o primeiro desembarque aqui, né? No comecinho é, da colonização. E é na Bahia, é em Salvador, que a gente vai ver as primeiras igrejas com ouro, né? Mas Minas vai ser o nosso foco aqui, beleza? Minas, a gente tem um foco importantíssimo, porque a gente vai trazer dois grandes nomes mineiros, Aleijadinho e Mestre Ataíde, que é o pintor do Aleijadinho. É o pintor tanto de algumas esculturas do Aleijadinho, né, como os Passos da Paixão em Matozinhos, como dos tetos das capelas das igrejas que o Aleijadinho construiu. Beleza? Então, ó, mesma ideia do barroco europeu, mas aqui ele chega no Brasil tardiamente, né? Tardiamente. Beleza? Gosto burguês, dramatização, teatralização, profusão de elementos. Olha essa parede em Salvador, beleza? A igreja está aqui mostrando. Clicou aqui, você vai ver a igreja maior. Clicou aqui, você vai ver a imagem no site onde ela é feita, né? Características principais do barroco brasileiro. Dualismo e contradição. Então vamos entender um pouquinho isso. O barroco brasileiro, ele é feito por pessoas, por exemplo, Aleijadinho era filho de português com uma negra escrava, né? O mestre Ataíde era filho de português com uma brasileira, né? Então, era um povo extremamente miscigenado e que estava muito associado, estava muito relacionado com as origens brasileiras, né? Por isso, por exemplo, a gente olha aqui, ó, essa é a Virgem Maria do Mestre Ataíde, que ela tem, sim, traços negros. Ela tem um cabelo encaracolado, né? Ela tem uma pele mais morena, né? Certo? Então, a gente vai ter um contraste entre o sagrado e o profano. Vamos dizer que colocar Nossa Senhora dessa forma como está sendo colocada era, para quem era radical, uma profanação da imagem de Maria. Assim como o Caravaggio lá, que eu falei para vocês, do Barroco Internacional, que fazia com Nossa Senhora também, colocava rosto de prostitutas locais. Nesse caso aqui, ele vai trazer a própria cultura brasileira, né? Rebuscamento e exagero. Cara, isso é do Barroco Internacional, né? Temática religiosa, Barroco Internacional. Influência da cultura brasileira, fauna, flora, né? Os povos indígenas, os povos africanos. Então, tudo isso vai ser influência, vai ser característica do Barroco brasileiro. Ok? Então vamos para a arquitetura. Dá uma olhada, as fotos estão meio ruins porque é foto de pessoas comuns, né? Mas dá uma olhada nessa igreja no Recife. Eu achei interessante que ela tem azulejo português, né? Olha só, influência portuguesa, com essa decoração toda rebuscada em ouro, beleza? E essa é a parte externa da igreja. Olha só, no Recife ainda, tá certo? Essa é uma igreja fantástica no Recife, a igreja de Nossa Senhora de Conceição dos Militares, beleza? Olha o interior dela, cara. Ela não é uma igreja tão alta assim, né? Mas ela é uma igreja alta, você nota por essa foto aqui, certo? Mas olha a decoração do teto dela. É uma igreja, cara, fantástica. Eu quero conhecer quando eu for para Salvador.
quero fazer esse tour pelas igrejas barrocas de Salvador do Nordeste brasileiro. Olha só, uma igreja no Recife também dentro daquela ótica que a gente viu do barroco alemão. Lembra? O preto, lá era preto e prateado. Desculpa, lá era branco e prateado. Aqui é o branco e o dourado. Olha a igreja, Matriz e Santo Antônio, certo? Essa é a fachada externa. Ó, de novo, né? Se você não entendeu ainda, os elementos arquitetônicos que formam o barroco, sim, são elementos que aparecem também no Renascimento. Essa rosácea, mas no Renascimento aparece muito mais. As abóbodas são super do Renascimento, mas essas figuras aqui, ó, né, essas figuras mais, vamos dizer assim, encaracoladas, né, essas linhas mais onduladas, essa simetria é própria do barroco. O rococó, né? Lembra então, ó, o barroco vai ter simetria. É muito simétrico. Mas o rococó não vai ter toda essa simetria e vai trazer esses pequenos ornamentos para a igreja, ok? Olha isso, Rio de Janeiro, capital, né? O Rio era a capital do Brasil. Veja só essa ornamentação. Isso aqui, ó, é essa parte de dentro, certo? A Capela do Santíssimo, né? Esse é o interior do Mosteiro de São Bento, beleza? Olha a quantidade de ouro, de ornamentação que você vai ter numa igreja barroca. É a igreja tentando se mostrar riquíssima. Se no gótico, a igreja na Baixa Idade Média, no começo da Idade Média, a gente tem a arquitetura românica. A arquitetura românica é uma arquitetura meio que castelinho. A Notre Dame é românica. Ela é um castelinho, até porque os feudos precisavam se proteger. Você entrava dentro de uma igreja românica, estava protegido. Dentro de uma igreja da Alta Idade Média, o gótico tardio, por exemplo, as igrejas são muito grandes, são monstruosas de grandes, são muito, o teto é muito alto, beleza? Mas ela não é, tinham paredes pequenas, porque as paredes tinham muito vitrais. No barroco, o que vai ser importante aqui são essa profusão de elementos, né? Esse monte de detalhes. Você olha para uma igreja da Idade Média, né? Uma igreja românica ou gótica, você é parede de pedra, mano. Aqui a parede está encravada com ouro, né? Essa é a grande diferença. Ó, uma abóboda renascentista, né? Mas todos os outros elementos barrocos, né? Certo? E no Brasil, coloniais, ok? Aqui a gente não tem aquelas voltas todas, é mais, né? Uma influência um pouco mais renascentista aqui. Mas olha os portões, né? Olha o portão, né? O portão de entrada. Olha o interior, cara. Isso é Rio de Janeiro, beleza? Aqui, ó, chegamos onde nós queríamos. Ouro Preto Barroco Mineiro, tá falando de arquitetura ainda. Então, o Barroco Mineiro, igrejinhas pequenas, igrejas menores, ok? Mas com interior fantástico. E igrejas, certo? Que são feitas, depois a gente vai ver isso melhor, que são feitas pelo grande Aleijadinho, né? Várias das igrejas de Ouro Preto foram projetadas por ele, terminadas por outra pessoa, projetada por ele e terminada por ele. Enfim, né? Ó, Igreja do Rosário dos Pretos, em Ouro Preto, né? Essa eu nunca fui. E é uma igreja que tem uma diferença. Ó, ela é bem barroca, vendo esses ornamentos aqui, ó, mais ondulados. Bem barroco, vamos pôr aqui o nosso rastrinho. Bem barroco, muito colonial, muito arte colonial. Aqui, ó, o arco romano, que é bem do Renascimento também, né? Mas ela tem uma coisa muito legal que é ela tem um frontispício, né? Essa parte da frente é redonda, cara. Isso é difícil pra caramba. Arquitetonicamente é muito complexa. Bem mais simples do que as igrejas do Rio de Janeiro, de Recife, né? Mas com os seus ornamentos em ouro, ok? Eu pus duas aqui. O que eu fiz aqui? Pus duas telas. Aqui, ó, essa é a principal igreja, e a gente já vai para o Aleijadinho já.
porque essa é obra do Aleijadinho, né? Ele fez a igreja toda, o adro da igreja, que é essa parte é, é, de entrada da igreja, tem uma escadaria aqui e aqui, ó. Você sobe outra escadaria, e aí você tem um pátio frontal, isso chama adro. Esse adro com os 12 profetas de Aleijadinho. Como isso eu fui lá ver, cara, e assim, é demais, é fantástico, é a coisa mais linda do planeta, cara, você tá lá vendo isso. E só que como a região é uma região de mineração, e o minério também está no ar, né? As partículas de terra estão no ar. E as esculturas do Aleijadinho são de pedra sabão, uma pedra extremamente porosa e que pode, assim, com o toque, você pode desgastar a pedra, né? Dependendo do toque, claro, né? Então, os profetas estão muito desgastados, tá certo? Pela chuva, né? Que quando cai, ela carrega esses detritos para a escultura, o que acaba prejudicando a escultura. Bom, mas isso é uma crítica aí a Minas, é difícil andar nas rodovias mineiras, as rodovias ficam inteiras marrons por conta do minério, por conta da terra em si, né? Mas tem uma coisa muito louca nessa igreja, ó. Além de ser, cara, né, esses portões simétricos, beleza? Barroco, bem barroco, beleza? Os profetas, ó o interior dela, pintura, certo? No teto, mas nota aí, o teto é sempre de madeira, cara, e isso é uma pena, cara. Porque, assim, já pegou fogo em igrejas em Mariana, do Mestre Taíde, do Aleijadinho, e esse teto vai embora, assim, pega fogo e vai embora fácil, queima tudo, assim, não sobra nada, sobra só a parte de pedra da igreja, né? Olha só, uma vista melhor para a gente entender melhor, né? O azul e o vermelho do Mestre Ataíde. O Mestre Ataíde usava muito, tem até uma simbologia com o azul e vermelho. Eu vou te mostrar já. Ó, esse é o adro, ó. Escadaria, passou para cá, escadaria e você sobe. A igreja fica nesse patamar de cima. Impressionante. Mas, além disso, ó a igreja aqui, ó. A gente pode entrar aqui, vamos ver se a gente vai conseguir entrar. A igreja tem, ó, várias capelinhas. Essa é a primeira capela, a segunda, aí tem a terceira aqui, a quarta aqui, certo? E você sobe até a igreja. Deixa eu tentar subir aqui, ó. A igreja tá aqui em cima, ó. A igreja tá aqui. Nessas capelinhas fica essa história aqui, ó. Olha isso. As esculturas do nosso mestre Aleijadinho, né, que era uma pessoa com muita gente fala que ele tinha lepra ou hanseníase, né? Outras pessoas falam que ele tinha sífilis. Tem uma pesquisa muito grande dizendo que ele enfim, ele foi perdendo o movimento dos braços, da perna. E só que, assim, a escultura dele reflete esse problema físico que ele tinha, né? Então você vai ver elementos muito rústicos e retos na escultura, nos tecidos, no corpo, no rosto dessas figuras. E é bastante importante. Então, em cada uma daquelas igrejinhas que nós vimos, né, chamadas capelinhas, você vai ver a crucificação, o caminho, né, da Santa Ceia até a crucificação de Cristo. Aqui eu não coloquei na ordem, tá certo? Mas aqui são todas as esculturas que você vê. Geralmente ela está fechada e quando ela está aberta com grade, não está aberta assim para você ver. Aqui, com certeza foi preparado para a fotografia. Quando você vai lá ver, ou a capela está fechada e você não consegue ver, né? Você tem que ver, sei lá, entre a madeirinha, na fechadura, né? Ou você tem a porta aberta, mas tem uma grade fechada, impedindo as pessoas de roubarem, né, mano? É triste, mas tem. Esse é o Antônio Francisco Lisboa, também conhecido como Aleijadinho, porque ele era aleijado mesmo, né? Essa é a palavra. Muitos estudos foram feitos, assim, ele é o nosso William Shakespeare, né? Que ninguém sabe se existiu ou não.
Essa é uma ideia que está num livro que eu vou mostrar já aqui. O Aleijadinho, a Aleijadinho e o Aeroplano, né? Depois eu mostro aqui o livro. É um ícone brasileiro. Ele teve muitos discípulos, tem papéis, documentos assinados por um Francisco, Antônio Francisco Lisboa, tá certo? Então, assim, existiu alguém, né? Mas as pessoas consideram que as obras dele foram feitas por muitos discípulos também, né? Muitas pessoas que eram alunas do Aleijadinho. Esse é um quadro do Bernardelli que mostra o Aleijadinho no seu ateliê, tá certo? Enfim, um dos registros que a gente tem de pintura, né? Essas são as esculturas dele, tá certo? Tem várias esculturas aqui interessantíssimas, alguns projetos de igreja dele, tá certo? Esse é um deles, a igreja de São Francisco de Assis, em São João del Rei. Ele tinha, né, uma profusão de igreja. Esse é o projeto, viu? Esse é o desenho dele, ok? Esse é o interior, tá certo? Da mesma igreja. Aqui, o altar foi feito por ele, tá certo? O altar da igreja de Nossa Senhora do Carmo em Ouro Preto é dele, né? A escultura toda do altar. Então toda essa decoração barroca, simétrica, lembra disso, é dele, beleza? Aqui o relevo do pórtico, toda essa parte aqui é dele, é do Aleijadinho. Inclusive essa rosácea aqui, que não é um vitral, né? Geralmente no Renascimento tem vitrais aqui, mas aqui a gente tem um alto relevo, beleza? E aqui é o livro, ó, Aleijadinho e o Aeroplano, da Guiomar Gramonte. A tese dela é que o Aleijadinho seria uma construção, né? Quando a gente fala isso para um guia, uma construção no sentido de se formar essa figura mítica desse personagem que não teria mãos e esculpia com os instrumentos enfaixados, né? Ele colocava, né, na mão, enfaixava os instrumentos na mão para o instrumento não cair, porque não tinha mais como segurar os dedos, enfim, já não seguravam mais, né? Isso final da vida dele, né? Tá certo? Então ela cria uma tese em que a figura do Aleijadinho vai sendo montada pelos seus discípulos, né? Então parte das grandes obras dele são obras de uma linha escultórica, que é a linha escultórica Aleijadinho, né? Quando você fala isso para um guia lá de Ouro Preto, Mariana, São João del Rei, enfim, os caras ficam nervosíssimos, né? Porque onde já se viu. Mas é uma tese só, não tem comprovação, não é uma teoria, enfim. Mas é interessante. Eu coloquei aqui o livro à compra para você, né, pensar se quer ler ou não. Beleza? Curiosidades, o Oswald de Andrade, né, um dos modernistas, né, eu falei para você que os modernistas fizeram uma pesquisa, né, vieram até Minas para fazer uma pesquisa sobre o Barroco Mineiro, achando Mestre Ataíde e o Aleijadinho. Tem muita coisa aqui, história de vida do cara, eu não vou falar agora, beleza? Porque a gente vai pro nosso Mestre Ataíde, que é o mestre que trabalhou nas pinturas das igrejas que o Aleijadinho fez, né? Não só as igrejas que o Aleijadinho fez, mas em várias outras igrejas. Essa é a principal pintura dele, né? E aqui, cara, eu tenho que já mostrar para você que o vermelho para o Mestre Ataíde, né, numa concepção até do Renascimento, né, tem uma iconografia e ele tem uma simbologia voltada para o amor, para a caridade, para a adoração a Deus, para o temor também, proteção, né, êxtase diante do infinito, do desconhecido e ainda o martírio, o sofrimento. Então o vermelho é isso, né? É o sofrimento, o temor, mas também o amor, né? O azul simboliza a obscuridade, o sobrenatural. Vamos ficar com essa palavra, né? O extraterreno, a vida após a morte, né?
O azul induz ao sonho, aguça a curiosidade. Então, tudo que você vê aqui está dentro dessa temática. Beleza? Ó, sempre você vai ver o mestre Ataíde trabalhando com azul e vermelho. Sempre. Essa é uma iconografia que ele vai usar, uma simbologia que ele vai usar muito, né? Barroco na sua essência, mas olha como as pinturas do barroco têm muito de renascimento, né? Principalmente nas pinturas brasileiras. É tudo muito claro, né? É só na pintura mesmo, na pintura barroca de tela, que você vai ter aquela escuridão que a gente nota na essência da obra, né? Então, olha só, todas as Virgem Marias do mestre Ataíde têm esse cabelo marrom, né? Tem esse olho maior, talvez um lábio maior, né? Uma pele mais escura, não é uma pele rosada, é uma pele branca, é uma pele mestiça, uma pele mulata, tá certo? Ó, o próprio Jesus, né? Olha que obra linda. Detalhe da coroação da Virgem, né? Em Itaverava, em Minas Gerais, né? Na matriz de Santo Antônio. Tá aí uma viagem para você fazer, né? Várias rotas aí para você encontrar. São Francisco em Agonia, certo? Igreja de São Francisco em Mariana. Mariana é uma cidade linda, hein, cara? Vai conhecer Mariana. Sempre, ó, azul e vermelho, beleza? O amor, a intensidade, o sofrimento com essa coisa extraterrena, né? Olha só. A última ceia tem que ter uma última ceia, né? Todo pintor tem que fazer a sua última ceia. E aqui é uma última ceia que tem, né, uma mesa onde as pessoas já estão ao redor dela, né? Ao redor dela, ao contrário da Santa Ceia do Da Vinci, que é uma ceia meio estranha, né? Onde as pessoas estão numa posição. Porque, na verdade, a Santa Ceia do Da Vinci foi feita por um mosteiro, né? Por uma sala de refeição do mosteiro. Então as pessoas ficavam vendo ali enquanto comiam, né? Era essa a ideia. Deus promete a Abraão multiplicar sua descendência. Lá na Capela Mor de São Francisco, em Ouro Preto. Ó. Você está aqui só tons de azul, talvez um pouco de verde, né? Amarronzado e muito branco. Monocromático. Cara, é isso, ó. Beleza? Barroco brasileiro, mestre Ataíde, de novo, olha o vermelho e o azul do cara, né? Mestre Ataíde, o grande pintor, e Aleijadinho, o grande escultor, arquiteto do barroco brasileiro. Beleza? É isso aí, fechamos a nossa aulinha. Brigadaço, valeu, fui!